Por que que a maternidade faz a gente se sentir tão mal? Engraçado, porque parece que ao mesmo tempo que ela é uma coisa assim, que te eleva, que tem aquele amor pelo seu filho, parece que ela meio que quebra a gente, né? Eu me sinto assim até hoje, eu me sinto meio quebrada até hoje, sabe? Por quê, né? Você já parou pra pensar de onde que vem isso? Porque isso tem que vir de algum lugar. Eu acho que nada surge do nada. Então eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque o que a gente compreende, o que a gente entende mais ou menos de onde vem, é uma coisa que eu acho que é mais fácil da gente lidar, entendeu? Então ter esse conhecimento é muito importante para você poder pegar a parte boa da maternidade, pegar essa força da maternidade e se construir de novo, sabe? Não ficar só naquele buraco, porque a maternidade ela meio que põe a gente num buraco ali, de isolamento, de insegurança, de medo. Entender essas coisas, eu acho que ajuda a gente a sair desse buraco. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje em dia está acontecendo um movimento muito legal na internet, onde a gente está vendo mães cansadas. Eu não vou dizer mães reais, porque todas nós mães aqui somos reais, né? Dentro da nossa casa aqui a realidade acontece. Só que as mães estão exteriorizando isso na internet. O cansaço, o choro, a depressão, a insegurança, o medo. Antes parece que a gente via só aquelas coisas frufruzinhas, sabe? De menino comendo, bonitinho, sabe? Aquele lado divino, fofo da maternidade que existe. Mas é tão bom a gente ver pessoas compartilhando o lado que não é tão bom, sabe? Eu fui uma dessas pessoas na internet a mostrar isso, a literalmente chorar nos meus vídeos, chorar as pitangas nos meus vídeos, sabe? Comecei a fazer isso lá na gestação, cansada, inchada, sabe? Comecei a falar desse lado que ninguém falava, ou na verdade falava, mas era minoria. E foi muito bom, porque foi criando toda uma comunidade e um monte de mulher se identificou comigo. Talvez você aí se identificou comigo também, né? Que nem tudo são flores. Não é porque a maternidade é uma coisa sagrada, né? Uma coisa maravilhosa por um lado, que ela não tem um lado muito difícil. Ela tem sim, e tá tudo bem você não gostar dele, tá, minha filha? Como eu já disse pra uma seguidora minha, tudo bem, você não é obrigada a gostar da maternidade. Você tem que amar seu filho. E é isso, tá tudo certo. Você não tem que gostar de limpar a bundinha de neném, de acordar de madrugada, seu peito ficar rachando. Você não tem que gostar dessas coisas. Quem gosta disso é doido, gente. Não é agradável, não é confortável ser mãe, sabe? Mas a gente tem nosso amor pelo nosso filho que faz a gente meio que superar tudo isso. A gente tá quebrada, tá capenga, tá cansada, tá chorando. Mas a gente tá ali, cuidando do nosso filho todo dia, né? Às vezes a gente precisa de uma ajuda. Precisa. Uma terapia, um remedinho. Mas a gente segue. Alguma coisa dentro de nós faz a gente seguir em frente. Mas enfim, por que, né, que a gente fica tão mal? Eu fiquei muito mal, desde a gestação, na verdade, eu comecei a ficar muito mal. E aí durante o puerpério também, tive uma fase muito difícil, que eu depois vou fazer vídeo falando sobre o meu puerpério. Aí teve uma fase que foi um pouco menos agitada, aí depois ficou difícil de novo. E ultimamente eu tô numa fase difícil de novo, sabe? Tipo assim, meu Deus, será que a gente não tem sossego, não? Por quê, né? Por que a gente fica assim? Por que é tão difícil? Para pra pensar, amiga, a partir do momento que você decide ser mãe, não é nem só quando você vê o positivo ali, é quando você decide ser mãe, as abdicações já começam. Então, por exemplo, vamos supor que você não está grávida ainda, mas você decidiu engravidar. A partir daquele momento, você já tem abdicações para fazer, sabe? Você já tem que, às vezes, ir em um médico, fazer exames invasivos para ver como é que tá a sua saúde. Às vezes você tá fazendo um tratamento de fertilidade, você tem que tomar injeções, né? Fazer tratamentos muito invasivos, você e o seu marido. Aí quando você recebe positivo, isso fica muito mais intenso, porque você não pode tomar o vinho que você gostava, você não pode comer a comida japonesa que você gostava. Tudo que você faz 24 horas por dia é voltado para aquele bebê e tá tudo certo, é assim mesmo, tá? Qualquer mãe que se preocupa minimamente com seu filho é assim, é natural a gente fazer isso. Mas mesmo assim, começa ali um processo de abdicações. E essas abdicações vão ficando cada vez mais intensas à medida que o seu filho começa a crescer. E depois que ele nasce, menina, isso é elevado a outro nível. Eu falo que se a maternidade fosse um trabalho, todo mundo ia se compadecer com essa pessoa. Se eu chegasse em você e falasse, olha, tem um trabalho que a carga horária dele é de 24 horas, você trabalha ali arduamente durante 14 horas seguidas em um dia, e aí depois você tem um plantão ali de mais 8 horas. Você ia olhar pra minha cara, você ia rir. Tipo assim, que trabalho é esse? Se chama maternidade, amiga. Ah, mas é filho, por que você foi ter filho? Colocou filho no mundo, aguenta, a gente não ouve isso? Gente, primeiramente que eu acho que nenhuma mãe tem noção do que é ter um filho até ela ter um filho. Eu não tinha noção que era tão difícil. E segundo, não é porque você decidiu ter um filho que você é obrigada a achar tudo tranquilinho, tudo de boa, falar que tá tudo bem. Não tá, amiga, é difícil. A gente se sente muito sozinha, a gente
tem muito medo. Gente, eu senti tanto medo durante a minha maternidade, eu sinto até hoje. Medo de morrer, medo do meu filho morrer, medo do meu marido morrer, medo de acontecer alguma coisa com meu filho, dele machucar. Gente, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de gripar. Hoje em dia eu tenho medo de gripar. Por quê? Porque uma gripe vai me atrapalhar a cuidar do meu filho, eu não vou estar tão inteira para cuidar do meu filho. Então são várias abdicações, são muitas autocobranças, muitas autocríticas que nos colocam num lugar muito desconfortável emocionalmente. Porque é uma pressão muito grande. Você sente que tem pessoas te olhando, te julgando como mãe, te avaliando, que a sua mãe está te avaliando, que a sua sogra está te avaliando, que o seu marido está te avaliando, que você mesmo está se avaliando. A gente nunca acha que a gente está fazendo o suficiente. Eu, pelo menos, tenho essa sensação de que eu sempre acho que eu poderia ter feito mais. Isso se chama autocobrança em excesso. Não é saudável. Sempre vai ter um jeito de você fazer a mais. Mas você não precisa fazer a mais, você já fez ali o que você conseguia dentro das suas possibilidades, tá tudo certo. E junta tudo isso, né, com todas essas abdicações, as coisas que faziam você se sentir você. Então junta aí todas essas abdicações. Oh, meu Deus. Então junta todas essas abdicações, toda essa autocobrança e, paralelo a isso, você deixa de fazer e ter as coisas que faziam sentido pra você. As coisas que faziam você se sentir você. Quais eram as coisas que faziam a Lara se sentir a Lara? Eram as roupas que eu usava, era a comida que eu comia, era a minha saída para tomar um café com a minha amiga. Essas pequenas coisas fazem a manutenção de nós mesmas, do que nós somos. De repente você não tem isso mais, entendeu? Você não pode comer aquela comida que você gostava porque ela pode trazer algum risco pro seu bebê. Ou porque você tem aquela neura de, eu tô amamentando, eu não posso comer isso. Ou então as suas roupas, você ama aquele vestido, mas você não pode usar porque ele não tá entrando em você. Às vezes você já pariu tem meses, as suas roupas não entram ainda. Esse vestido meu aqui, eu amo esse vestido. Eu demorei um pouquinho pra entrar nele, sabe? As peitiolas não entravam, a barriga não passava, sabe? Aquele café, aquele vinho que você tinha com a sua amiga, ele não existe com tanta frequência mais, ou talvez ele não existe mais porque você tem uma criança agora. Ou às vezes você tá grávida, você tá enjoado, você tá se sentindo feio, você não quer sair. Aquele programa que você e seu marido faziam, de repente fica muito difícil de fazer, ou porque você está grávida e cansada, ou porque você tem uma criança e você não tem rede de apoio para deixar essa criança. Então são várias podas, né, de coisas que nos constroem como pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? E a gente vai se podando. E paralelo a isso vem autocobrança, autojulgamento, vem o julgamento e os palpites de outras pessoas que são extremamente desgastantes emocionalmente. Então isso cria todo um ecossistema psicologicamente cansativo, emocionalmente cansativo. Por isso que a gente fica com a cabeça tão cansada. A gente está sempre hipervigilante, sempre com muito foco no nosso filho, sabe? A gente deixa de ter objetivos, a gente deixa de ter vontades, porque tá tudo voltado pro nosso filho. E durante um tempo, isso é totalmente natural. Tudo bem durante um tempo, isso ser o comum. Mas isso tem que ter um ponto final. Talvez esse ponto final não vai ser súbito. A sua vida não vai voltar a ser o que ela era antes. Na verdade, ela nunca mais vai voltar a ser o que ela era antes. Mas você fazer uma mudança na sua vida, no seu comportamento, vai demorar um pouquinho ainda, tá, amiga? E é um processo. Você dá um pontinho final, aí você faz uma coisinha, aí você faz uma vírgula, aí você faz outra coisinha. Não se cobre pra voltar pra sua vida mais ou menos como era antes, sabe? Porque é um processo lento. Tem que ter paciência, você tem que ter jogo de cintura, sabe? Tem toda uma questão emocional que tem que acontecer. Aí você tem que se sentir mais segura em voltar, por exemplo, a dirigir. Gente, dirigir. Eu fui dirigir sozinha com meu filho, eu tinha 5 meses de parida já. Aí voltar pra sua academia, a voltar a sair com suas amigas. Eu lembro tanto que foi difícil voltar a sair com uma amiga pra mim. Estranho, foi desconfortável, parecia que eu não devia estar naquele lugar, sabe? Me deu até uma crise de ansiedade quando eu tava indo, mas eu me obriguei a ir mesmo assim. Tipo assim, não, eu tenho que me sentir viva de novo. Não que meu filho fizesse eu me sentir morta, não é isso. Mas me sentir um pouco eu, entendeu? Então, o que eu quero deixar aqui com esse vídeo pra você, amiga? É totalmente compreensível você não estar saltitante de alegria no caminhão. É totalmente compreensível você não estar saltitante de alegria. São muitas podas, são muitos processos, muitas questões para você digerir. Porém, isso não significa que a sua maternidade tem que ser um mártir. Não precisa ser. Brinca com seu filho, aproveita o seu dia. Não coloca o seu filho como um sanguessuga, sabe? Ele não é. Mas, ao mesmo tempo, em pequenos momentos,
vai puxando um pouquinho coisas que fazem você se sentir você. É uma série, é um livro, é um dia você se permitir tomar uma cervejinha com seu marido, entendeu? Vai puxando essas linhas, porque aos poucos você vai fazendo aquilo que eu falei, as vírgulas. Dá uma vírgula ali, faz uma coisinha, cuida do seu filho. Outra vírgula, taranã, faz uma coisinha, cuida do seu filho. Aos poucos você vai se construindo, se reconstruindo para você alcançar uma versão muito melhor de você.